pessoal, aqui é o professor Walter. Vamos dar início à nossa videoaula e vamos falar agora sobre arcos e ângulos na circunferência. Ao término dessa aula, cada estudante deverá ser capaz de compreender o que é um ângulo e um arco, conhecer a relação matemática entre um arco e um ângulo e ser capaz de calcular a medida de ângulos e arcos. Vamos aos ângulos na circunferência. O primeiro ângulo que nós vamos destacar é chamado de ângulo central. Um ângulo central é todo ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Nessa figura podemos ver o centro no ponto C, e entre o raio CA e CB tem uma abertura, que é determinada de ângulo. Agora, o deslocamento que vai do ponto A até o ponto B na circunferência de forma curvilínea é o que nós chamamos de arco. Portanto, o alfa é o ângulo central e o arco determinado pelos pontos AB é o arco visualizado pelo ângulo central. A relação principal aqui é que esse ângulo central ele equivale à medida do arco visualizado por ele. Existe um segundo ângulo muito importante também, mas antes dele vamos a um exemplo. Nessa circunferência estamos vendo aqui o ângulo central no vértice C e ele está enxergando o arco AB. Como eles são iguais, a conclusão é que a medida do ângulo ACB é a mesma do arco AB e, portanto, o arco AB também mede 60 graus. Ok, vamos agora ao ângulo inscrito. Um ângulo inscrito quando tiver um vértice comum de duas cordas que partem dele. Aqui está a corda VA e a corda VB. E entre essas duas cordas tem um ângulo alfa. Esse ângulo é chamado de ângulo inscrito. Observe que esse ângulo está visualizando a corda também AB. A relação importante é que a medida do ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central correspondente. Ou seja, se eu tiver em uma figura um ângulo central beta e um inscrito alfa, e ambos visualizam o mesmo arco AB, como nessa figura, a relação matemática é que alfa é igual a metade de beta, ou seja, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, ou você pode escrever também que o central é o dobro do inscrito. O terceiro ângulo importante é o ângulo de segmento. O ângulo de segmento é um ângulo formado entre uma reta tangente, aí nessa figura a reta VB, e a corda VA. Esse ângulo alfa entre essas duas semirretas de vermelho é chamado de ângulo de segmento. E a relação importante é que a medida do ângulo de segmento é a metade da medida do ângulo central correspondente, ou seja, o ângulo de segmento se comporta como um ângulo inscrito, é metade do central. Quarto tipo de ângulo é o ângulo com vértice interior. É todo o ângulo interno entre a interseção de duas cordas, como nessa figura. Temos a corda CA e a corda DB, e entre elas tem um ponto de interseção que é P. Esse ângulo no vértice P, que é oposto pelo vértice para os dois lados, é chamado ângulo com vértice interior. E matematicamente nós podemos comprovar que ele é a soma dos arcos visualizado por ele para ambos os lados dividido por 2. O quinto ângulo é chamado ângulo com vértice exterior. Um ângulo com vértice exterior quando ele tiver um vértice comum a duas cordas que interceptam a circunferência. Aí está a corda PA e PB e elas cortam respectivamente a circunferência em D e C. Esse ângulo no vértice P é exatamente um ângulo com vértice exterior. E matematicamente a gente pode comprovar que ele é o arco mais afastado, visualizado por alfa, que é o arco AB, menos o arco mais próximo, visualizado por ele, que é CD, dividido por 2. O sexto é o quadrilátero inscritível. Se você tiver um quadrilátero convexo, cujos vértices estão dentro de uma circunferência, ele é chamado quadrilátero inscritível. E a principal propriedade que preside sobre ele é que os ângulos opostos e internos são suplementares. Ou seja, se eu tiver um quadrilátero qualquer, convexo, e eu tenho esse vértice A e esse vértice B como sendo os ângulos alfa e beta opostos internos, então esses dois ângulos são suplementares, a soma deles dá 180. Enquanto que se θ no vértice B e φ no vértice D também forem internos opostos, a soma deles dois vai dar 180, porque são suplementares. E se eu somar essa equação membro a membro, eu concluo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Vamos a alguns exemplos. Exemplo número 1. Vamos calcular o valor do ângulo alfa na circunferência. Nessa circunferência, nós podemos ver claramente que o ângulo alfa é um ângulo inscrito e ele está visualizando o arco AB. Toda vez que um arco
é visualizado pelo ângulo inscrito, esse arco é o dobro do ângulo inscrito. Então, o ângulo central vai ser o dobro do inscrito, ou seja, alfa é igual a beta sobre 2. Como beta é 140, alfa vai ser 140 sobre 2, que vai dar 70. Vamos ao segundo exemplo. Bora calcular o valor do ângulo x nessa circunferência. Você pode observar claramente aí que no vértice V, o ângulo inscrito está visualizando o arco AB, e o vértice P também inscrito está visualizando o mesmo arco AB. Então, como os dois ângulos visualizam o mesmo arco, é claro, eles só podem ser iguais. Então, x é 46. E aí vale uma observação importante. Toda vez que um arco é visualizado por mais de um ângulo diferente da circunferência, ele é chamado de um arco capaz. Aí nós dizemos que o arco AB é capaz de 46. Terceiro exemplo. Bora calcular o valor do ângulo x abaixo. Nessa disposição da figura, a gente percebe claramente que x é um ângulo com vértice exterior. Toda vez que eu tiver um ângulo com vértice exterior, ele vai ser o maior arco visualizado por esse vértice, menos o menor dividido por 2. Então, aplicando aí nessa figura, você vai ter que x é 80 menos 30 sobre 2. Isso vai dar 25 graus. E o último exemplo agora, a gente vai calcular o valor do ângulo x abaixo. Nessa figura nós vemos claramente que as cordas PQ e MN se interceptam interiormente no ponto S e há um ângulo x entre elas que é com vértice interior. Para um lado, um ângulo x enxerga o arco de 80 e para o outro de 70, porque ele é oposto pelo vértice. Toda vez que você tiver ângulo com vértice interior, ele é a soma dos arcos que ele enxerga para ambos os lados dividido por 2. Então, aplicando a conta, você vai ter que ser 80 mais 70 sobre 2, que vai dar 75 graus. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês fixem os conceitos e até a próxima videoaula. Um abraço.